Olá, gente boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estará assistindo esta live. Eu sou o escritor Antônio da Costa, estou aqui para apresentar mais um livro para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Espero que você esteja bem, que Deus continue nos guardando e nos abençoando nesses momentos de pandemia, de complicações, mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Deus é aquele que não perde o controle, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e consequentemente sobre qualquer calamidade e pandemia mundial. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês mais um livro para que você possa conhecer. É o livro chamado Tudo Tem um Tempo Determinado. Tudo tem um baseadas, né, em Eclesiastes capítulo 3, quando a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. É tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. E cada tempo desse eu escrevi um capítulo, em forma de crônicas, falando sobre cada tempo desse, né, que é com certeza determinado por Deus. Então essa é a nossa proposta, né? Infelizmente não tenho mais este livro em formato físico, ele está apenas em e-book, né, pela Amazon. Então, se você quiser conhecer este livro, basta entrar na Amazon e digitar Antônio da Costa junto, ou procurar pelo título Tudo Tem um Tempo Determinado, que você vai achá-lo em e-book, ok? Eu escrevi este livro, este exemplar que é 2015, 2015, graças a Deus foi muito bem aceito, muita gente leu, muita gente gostou, e eu quero compartilhar textos, né, deste livro com vocês. Baseado em Eclesiastes 3, 1 a 8, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é isso que estamos vivendo hoje? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Cada tempo desse é um capítulo do livro, né, que não é um livro, poderíamos dizer assim, um livro teológico, nada disso. É um livro leve, com histórias, vocês vão perceber isso. É um livro que eu escrevi com muito carinho, muita dedicação. É um dos primeiros livros que eu escrevi sobre crônicas. Eu já havia escrito sobre poesia, mas este aqui foi um que eu me dediquei bastante para escrever sobre crônicas baseadas neste livro. Vamos lá. Eu quero ler a introdução do livro para que você possa entender a proposta deste livro. Diz assim: este livro que você tem em mãos é fruto de momentos diversos em minha vida. São reflexões que espero fale ao seu coração. Quem procura um extenso comentário neste livro, ou uma exposição teológica sistemática, ou definições profundas de teólogos com notas extensas num rodapé, lamento, vai se decepcionar. Você comprou o livro errado. O livro de Eclesiastes, não confundir com Eclesiástico,
é um dos livros poéticos do Antigo Testamento. Talvez seja um dos livros menos lidos de toda a Bíblia. Seu vizinho, o livro de Provérbios, é bem mais conhecido. O livro de Eclesiastes também é conhecido como Correlete. Embora o significado seja incerto, tem sido traduzido como pregador. E quem era esse pregador? Apesar de algumas controvérsias, o livro tem sido atribuído a Salomão, pelo que se pode inferir, por exemplo, nos capítulos 1 e 1 versículo 1, capítulo 12 e 2, verso 9. O filho de Davi conquistou tudo que um homem gostaria de amealhar durante uma curta vida. E em Eclesiastes ele expõe as vaidades humanas e seu afã de correr atrás do vento. Com certeza existem muitos escritores mais capazes do que eu para tecer comentários exegéticos sobre o livro de Eclesiastes. Portanto, este livro não é um comentário extensivo. Trata-se de um livro de crônicas baseado nos tempos descritos no capítulo 3 de Eclesiastes. São fotografias da alma. São gotas de reflexões. Você vai encontrar histórias tristes, alegres, cômicas, etc. Procurei ser o mais sucinto e simples possível. Que este livro sirva de uma pequena introdução para que os eruditos possam ser estimulados a esmiuçar com mais profundidade e sabedoria de Salomão, a sabedoria de Salomão em Eclesiastes. Por outro lado, foi bom não ter muita coisa escrita sobre os tempos relatados no capítulo 3. Geralmente os comentaristas falam no geral que Deus é Senhor do tempo, mas não entram em detalhes sobre cada um em particular, pois me deixou mais livre para tecer meus próprios comentários. Você pode lê-lo de acordo com o capítulo que lhe chamar mais atenção. Não segue uma sequência linear. Se tiver vontade de ler, por exemplo, O Tempo de Curar, não hesite, leia-o. Pode ser que ele seja o capítulo que esteja precisando para este dia. Ou Tempo de Chorar, ou qualquer outro, faça o mesmo. Se desejar ler de forma linear, fique à vontade. O importante é ler sem pressa, saboreando como uma fruta doce. Cada capítulo se inicia com uma breve poesia de minha autoria. O leitor logo vai perceber que cada poesia tem algo a ver com o tempo de cada capítulo. Fiz isso intencionalmente, pois acredito que uma vida com poesia é bem melhor de ser vivida. Honestamente falando, escrever este livro foi para mim muito mais do que uma tarefa, foi uma terapia. Nele exponho um pouco de minha vida e principalmente de minha alma. Eu creio firmemente que Deus tem um tempo determinado para tudo. No entanto, Ele está além do tempo. Deus não usa relógio, não é limitado pelo nosso tempo linear. Para o Eterno, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. Cada tempo descrito em Eclesiastes 3 é como as estações de trem. Em cada parada nos espera alguma coisa. Estamos sujeitos a experiências novas todos os dias, umas boas, outras ruins. A vida de cada um é assim. Horas boas, ruins, deliciosas, amargas, tempestuosas ou de sol. Não importa. Quer queiramos ou não, passaremos por cada uma. É um fato. O importante é saber que experiência se pode guardar de cada estação. Quando o autor fala que há tempo para todo propósito, ele se refere, creio, tanto das estações da natureza quanto das estações da vida de cada ser humano. Nessa tarefa de tentar colocar no papel as ideias apresentadas neste livro, talvez eu seja meu pior crítico. Sempre acho que poderia estender mais. Contudo, preferi ser o mais sucinto possível. Com certeza, muitas outras coisas poderiam ser ditas. Portanto, caso o leitor julgue minha falta de imaginação ou conteúdo, já peço perdão pela minha ignorância e pequenez literária. Dizem que existia uma frase antiga dita pela Rádio Relógio do Rio de Janeiro que dizia: cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete.
repete. Ou como dizia Heráclito, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Portanto, carpe diem, com mínimo credula postero, ou seja, colhe o dia, quanto menos confia no dia de amanhã, como já dizia Horácio. Então, não perca tempo, aprecie agora o livro. Esta é a introdução do meu livro Tudo Tem um Tempo Determinado. Olá, meus queridos, Graça Galvão, a paz, irmã Graça Galvão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Volte logo do Rio de Janeiro, estamos com saudades. Bem, meus queridos irmãos, amigos, leitores, autores, todos que estão, que vão assistir essa live depois, quero convidá-los a partir de agora a ouvir, a ler comigo, por que não dizer assim, os tempos, as crônicas, de cada tempo de Eclesiastes. Primeiro tempo é tempo de nascer. E como disse na introdução, cada capítulo começa com uma pequena poesia de minha autoria. E a primeira poesia tem por título Nascer. Nascer para quê? Ora bolas, para viver. Viver sem ter ou tendo, ou sendo ou por quê? Se vou nascer, viver, para quê? Se ao nascer vai se morrer, posso sofrer, entender? Pois para sofrer basta viver, mas para viver, para se alegrar, basta querer, basta amar. Tempo de nascer, no meu livro Tudo Tem um Tempo Determinado. Diz assim a crônica Tempo de Nascer, ou o capítulo, porque é uma crônica mais extensa, poderíamos dizer assim. Biologicamente falando, o nascimento é quando um ser inicia sua vida, independente de ser humano ou não. Já nas bactérias ou em outros organismos unicelulares, o nascimento é a separação das duas células que resultam da divisão celular. Nos ovíparos, entende-se o nascimento, a eclosão do ovo. No entanto, nós, seres humanos, nascemos quando saímos de dentro do útero materno através do parto. Falando de nascer, eu era criança muito doente. Minha mãe disse que por cerca de 2 vezes esperou que eu morresse. Até para dar-me um banho era difícil e penoso e tão franzino, por medo de quebrar algum osso, pois era muito frágil e carente. Nessas condições, precisei de muitas coisas, como colo, alimento, descanso, amor. Quem até hoje não precisa dessas coisas? Naquela época, ela contou-me que havia um remédio chamado maná. Dizia que quando se tomava esse remédio era possível acontecer 2 coisas. Ou se ficava logo curado, ou se morria de uma vez. Se você está lendo este livro é porque comigo funcionou a primeira opção, obviamente. Acho que por isso consigo ver a vida com mais cor. Afinal, nem poderia estar aqui hoje. Portanto, faz tempo que já estou no lucro. Mas como digo na minha poesia acima, para que nascer se ao nascer vai se morrer? Acredito que nascemos com um propósito, nem que seja alegrar a vida de alguém, ou para entristecer. Em Romanos 8:28, Paulo nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que o mundo em si é perigoso. Basta assistir aos jornais todos os dias. William Shakespeare já disse que assim que nascemos choramos por nos vermos neste imenso palco de loucos. Está certo que tem muita gente louca mesmo, mas a vida também tem suas alegrias e momentos inesquecíveis. Outro grande homem que viveu entre nós foi Mahatma Gandhi, que disse algo tremendo.
Aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. Viver é uma dádiva. Quem nasce já é campeão. Não foi fácil a concorrência para que você nascesse. Você venceu milhões. Poderia ser qualquer um, mas foi você. Mesmo assim, ainda tem pessoas que dizem: viver para quê? Temos motivos para continuar vivendo? Vale a pena viver se só enfrentamos problemas? Ora, os problemas e as dificuldades são os motivos que fazem a vida ter sentido. Toda vez que você os enfrenta, se fortalece. Benjamin Franklin disse que viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Concordo com ele. Alguém já disse que viver é correr o risco da tragédia. Só quem não corre o risco de passar por tragédias é quem já morreu. Aliás, a morte foi sua última tragédia. Mas quando os problemas aparecerem, encare, enfrente e viva. Se a morte é a última tragédia, a vida é a possibilidade de ser feliz outra vez. Quando minha filha Raquel Ellen nasceu, foi um dia inesquecível. Mas não foi fácil. Passou da hora do parto porque o médico que estava na ativa se recusou a fazer o atendimento, pois queria que o plano de saúde cobrisse a cirurgia. Porém, o plano não dava tal cobertura. Foi muita correria. Quando conseguimos falar com a diretora do hospital, as horas já haviam se passado. Mas enfim, ela conseguiu falar com outro médico de uma cidade vizinha e só à noitinha tivemos o privilégio de ouvir o primeiro choro de nossa pequenina. Depois de meses de espera, angústias e ansiedades, finalmente eu ia conhecer minha pequena princesa. Foi um momento mágico. Só quem é pai sabe do que eu estou falando. Aquele ser tão frágil e dependente em seus braços é uma dádiva divina. Acho que foi por isso que Carl Sandburg disse que um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Interessante é que tanto o nascimento quanto a morte são dois momentos que você não tem controle sobre eles. Você não decide a hora de nascer e muito menos a hora de morrer, a não ser o suicida. Mas, naturalmente falando, esses dois momentos estão à parte de nossa vontade. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Até nos momentos incontroláveis de nossas vidas, Deus mantém o seu controle. Existe um tempo de nascer. Tudo está debaixo da mão soberana do Criador. Só Ele sabe o momento certo. Digo mais, há tempo também de renascer. Não estou falando de reencarnação. Talvez você, caro leitor, precise renascer algumas coisas na sua alma. Será que não há muitas coisas que você deixou morrer com o tempo? O tempo de nascer não se tem controle algum, mas o tempo de renascer, quem sabe você controla. Muitas vezes deixamos nossos sonhos morrerem por diversas razões. Quantos sonhos seus já morreram? Será que alguns deles precisam ressuscitar? Milton Nascimento já disse que é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Reacenda na sua alma essa estranha mania de ter fé na vida. É preciso, parafraseando Fernando Pessoa, sentir-se nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Cada dia uma nova história pode ser escrita. Faça sua história, reescreva, ainda há tempo. Claro que podemos aprender a viver nos espelhando em grandes homens como Gandhi, Shakespeare, Fernando Pessoa e tantos outros. Mas teve um que está acima de todos os outros. Ninguém foi igual a ele. Falou ou viveu como ele. Nem mesmo o maior dos homens chegou aos seus pés. Nós já temos um campeão para nos espelhar: Jesus Cristo. Ele teve tristezas, alegrias, sofrimentos
e em tudo foi tentado como nós. No entanto, viveu para cumprir um propósito. Todos nós sabemos que nascemos, mas nem todos sabem a razão de terem nascido. Qual o propósito? Será que a vida é só esse ciclo biológico e nada mais? Jesus disse coisas incríveis para se viver bem. E uma dessas verdades é que neste mundo teremos aflições. Você entendeu? Não é opcional, é uma certeza. Tereis. Tereis. Querendo ou não, tereis. Não há alternativa. Nenhuma escapatória. Teremos e ponto final. No entanto, o versículo não acaba aí. Jesus continua dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Problemas? E daí? Eu já sou mais que vencedor. E você? Saiba, você tem que ter um propósito, um sonho, uma meta, um projeto de vida. Já parou para pensar no porquê de estar aqui? Qual é a sua verdadeira missão? Porque sou assim e os outros são de outro jeito? Porque nasci onde nasci? Porque nasci nessa família e não em outra? Entenda uma coisa: você é único. Como os flocos de neve são únicos, assim é você. Mesmo se você for gêmeo, você é um ser único. Toda a sua genética é única. Todas as suas experiências são suas e de ninguém mais. Todas as lágrimas que chorou são suas e cada sorriso que você deu também. O filósofo Kierkegaard disse: o homem formado pela angústia é formado pela possibilidade. E só aquele que a possibilidade forma está formado na sua infinitude. A vida é curta. O tempo passa. Por mais que se viva, sempre queremos mais um pouco. Quem sabe viver como os antigos patriarcas centenas de anos? Hoje não é mais possível. O ser humano, e só ele, é capaz de se tornar diferente em si e para si. Segundo Carl Jung, todos nós nascemos originais e morremos cópias. Somos influenciáveis e influenciamos. Estamos em constante mutação, uns para o bem, outros para o mal. Penso que foi Clarice Lispector que disse: sou sempre a mesma, mas com certeza não seria a mesma para sempre. O tempo muda-nos e Deus vai nos moldando através dos tempos. Esse processo só não funciona para aqueles que já pararam no tempo. Renasça para a vida. Você que pensa que já morreu. Temos muitas oportunidades de sermos felizes. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Já dizia o grande poeta Fernando Pessoa. Qual é então o sentido da vida? Certa vez perguntaram a um grande jogador de beisebol o que ele gostaria que ele tivesse dito quando ainda estava começando a jogar. Ele respondeu: eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao topo, não há nada lá. Muitas das coisas que as pessoas procuram durante a vida toda, como dinheiro, sucesso, prazer, fama, status, etc., no final não parecem ter grandes significados. A vida passa rapidamente. Já dizia o salmista no Salmo 90, verso 10, ou como disse o pregador de Eclesiastes 2,17, tudo é vaidade e aflição de espírito, ou correr atrás do vento, em outra versão. Nada neste mundo parece preencher o vazio existencial da alma humana. E o autor de Eclesiastes sabia do que falava. Ele tinha tudo que o coração deseja. Nada era difícil de conseguir para satisfazer-lhe. Mas disse no final do seu livro: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vinhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eclesiastes 12, verso 1. Só a plenitude de consciência existencial quando encontramos o mestre da excelência. Creio firmemente no que disse Jesus: eu vim
para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, verso 10, parte B. Esse versículo é um dos mais mal interpretados nos dias atuais. O que é viver em abundância? Você já deve estar pensando em dinheiro ou em conforto, né? Nada mais errado. Se vive com abundância, ou se vida com abundância fosse ter bens, então nenhum discípulo a obteve, inclusive o mestre. Vida com abundância é vida com propósito. Vida com propósito é uma vida de satisfação por se ter um coração grato com o que se tem, sendo isso o que o deixa pleno, cheio, sem falta de nada. Vida com propósito é uma vida guiada por Deus. Tendo ou não tendo, o coração permanece na plenitude de alegria. Foi isso que diz, com outras palavras, Santo Agostinho: criaste-nos para ti, e a nossa alma vive inquieta, enquanto não encontra repouso em ti. Só Ele é o maná que vem do céu para curar, não só o físico, mas principalmente nossa alma. Eu fui salvo pelo maná, não da terra, mas o do céu. Você quer? Celebre a vida e ame-a, pois haverá dias de morrer. Este é o meu primeiro capítulo do meu livro Tudo Tem um Tempo Determinado. Aqui tudo tem um tempo determinado, que você pode encontrar, né, como e-book na Amazon. Tudo tem um tempo determinado. Lá está Antônio da Costa junto. Você poderá encontrar este meu livro, né, Tudo Tem um Tempo Determinado. Esta foi apenas a primeira crônica, né? Primeiro capítulo que fala sobre tempo de nascer. Vamos já para o segmento. Nossa irmã Graça está assistindo aí do Rio de Janeiro, amém, né? Tá quase carioca depois que foi para o Rio, né? Que Deus abençoe sua vida, todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça, depois você pode compartilhar. Se você entrou depois, pode voltar, rever, né? Dar pausa, refletir sobre cada frase, cada palavra. Se você não está inscrito no nosso canal Balela Literário, se inscreva no YouTube. A gente posta lá também as lives, os comentários, os desafios, indicação de livro, etc, etc. Então, Balela Literário é o meu canal no YouTube. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, escritor Antônio da Costa. Você quer conhecer outros livros meus? Né? Basta acessar na Amazon e outras plataformas também, Antônio da Costa junto, que você vai estar conhecendo outros livros. Nós já fizemos aqui a live sobre o livro Poesias Proibidas e também sobre o livro Histórias para quem não gosta de ler. Hoje estamos fazendo a live sobre o livro Tudo Tem um Tempo Determinado, que infelizmente não tenho mais em formato físico, apenas como e-book, e você encontra na Amazon, ok? Que você vai poder ler no seu celular, no Kindle, no computador, né? Em qualquer aparelho que permita a leitura de e-book. Já falei sobre tempo de nascer, agora chegou tempo de morrer. Infelizmente estamos vivendo este tempo de forma mais forte, mais contundente, mais triste, né? Devido à pandemia, devido ao coronavírus. Muitas pessoas têm partido, né? Muitos têm encontrado com a morte, e é sempre um tema, né, espinhoso de tratar, é sempre um tema difícil de falar, a questão da morte, mas precisamos falar também sobre esse assunto, porque é um tema que faz parte da vida, né? Todos nós podemos passar por tragédias familiares, por perdas familiares também. Você pode estar passando agora também. Eu passei, né, no finalzinho do ano passado. Minha mãe veio a falecer, uma dor
indescritível, né, que não há como não lembrar, não há como sentir saudades, enfim, tesouro, né, do nosso coração que se vai, um pedaço, né, da nossa alma também que se parte, e com certeza só Deus para nos consolar. Tempo de morrer. Começa com uma pequena poesia que diz assim: a morte é assim, chega sem te pedir, chega para te matar, chega para te partir, chega para te marcar. A morte é assim, só chega e é o fim. Eu escrevi o seguinte nessa crônica, Tempo de Morrer. Quem quer morrer agora, levante a mão. Você, caro leitor, levantou? Duvido. Ninguém em sã consciência quer morrer. Não deveria não, mas infelizmente nós vamos morrer. Não deveria, porque o homem foi feito para viver eternamente. Mas por causa de Adão herdamos a morte como consequência do pecado. Maldito Adão, miserável morte. Falar de morrer, morte, não é muito animador. Na realidade é uma chatice. É muito chato morrer, não é? No entanto, é necessário. Visto que se há tempo de nascer, logicamente há o de morrer. A realidade da morte leva-nos a refletir sobre a vida, sobre o viver, sobre o existir. A ciência que estuda a morte é chamada de tanatologia. Aposto que você não sabia dessa. Vem de thanatos, de origem grega, e logia, evidentemente, significa ciência ou estudo. Falar sobre a morte geralmente causa calafrios para alguém, ou para alguns. Não tem coisa melhor para falarmos, não? Mas a morte é uma realidade. Quer falemos dela, quer não. Mas se existisse realmente uma fonte da juventude, já pensou? Uma fonte para poder ser jovem para sempre? Vários exploradores a buscaram em vão. É um desejo antigo, porque todo ser humano, em suas aptidões normais, deseja viver para sempre. É isso que as indústrias de cosméticos desejam. É para isso que a ciência médica se empenha, como prolongar a vida. Algumas pessoas acreditam até na criopreservação, que é basicamente manter animais ou pessoas mortas através do congelamento em baixíssimas temperaturas, na esperança que num futuro haja tecnologia suficiente para ressuscitá-las. O grande problema é que, por mais que a tecnologia avance, ou se descubram novas tecnologias milagrosas, ou surja um novo creme para acabar com os sinais da velhice, uma coisa não tem remédio: a morte. Ou será que tem? A palavra morte vem do latim mors. É um processo irreversível. Uma vez que se estabelece, não há como voltar atrás. É o fim do ciclo da vida. A morte pode acontecer de diversas formas: envelhecimento biológico, espero que seja o meu, predação, doenças, suicídio, assassinato, desastres naturais, desastres não naturais, acontecimentos diversos. Ufa! É difícil permanecer vivo. Ela é uma realidade para todos, ricos e pobres, feios e bonitos, inteligentes e estúpidos, religiosos e ateus, famosos e anônimos, leitores e escritores. Ninguém escapa de suas garras, nem você, nem eu. Interessante é que alguns biólogos acreditam que a função da morte é permitir a evolução. Que evolução? Morte é degradação e não evolução. Interessante é que quando a medicina vai falar de um paciente que morre, ela diz que o quadro evoluiu para o óbito. Ou seja, é uma evolução para trás, para a degradação do ser vivo. Goethe já disse que a morte é uma impossibilidade que de repente se torna realidade. Alguns acreditam até que mesmo
uma pessoa sendo declarada morta pode acordar quando for enterrada. Tanto que uma pessoa até desenvolveu um tipo de alarme para ser colocado dentro do caixão. Daí, se a pessoa acordar, pode ligá-lo para ser resgatado. Parece absurdo, mas até hoje acontecem casos em que pessoas, após serem declaradas mortas, voltam à vida. Tem até a história cômica de 3 amigos que estavam conversando justamente sobre a morte. A pergunta era: o que você gostaria de ouvir no seu sepultamento? O primeiro disse: eu gostaria de ouvir o seguinte: ele foi um homem muito bom, ajudou muitas pessoas, distribuiu muito dinheiro entre os pobres, de fato, foi um homem desprendido e amoroso, uma pessoa de caráter ilibado. O segundo diz: já eu gostaria de ouvir o seguinte: ele foi um boêmio, aproveitou a vida como poucos, festejou todos os momentos, de fato, morreu feliz. E o último falou o seguinte: eu só queria ouvir uma coisa, ele está se mexendo. Quer queiramos, quer não, um dia teremos um encontro com o ceifador. Aliás, por falar nele, essa imagem do ceifador se relaciona com a colheita de trigo, ou do trigo. Aquela figura esquelética segurando uma foice, geralmente com um manto preto e de capuz. O trigo simboliza a vida. E nesse sentido, a maturação, a colheita é a morte. Por isso se diz que alguns foram ceifados antes do tempo. Apesar de que a morte é simbolizada de outras formas nas mais diversas culturas. Apesar de gostar da ciência, prefiro a opinião dos poetas com relação à morte. Bem mais fácil de pensar sobre o assunto. Bem mais aceitável. Muito mais belo. Vários foram os poetas que falaram sobre ela. Gosto de vários. Um dos mais realistas foi Augusto dos Anjos, com os lindos versos de Apóstrofe à Carne. Ele diz assim: quando eu pego nas carnes do meu rosto, pressinto o fim da orgânica batalha. Olhos que o humus necrófago estraçalha, diafragmas decompondo-se ao sol posto. E o homem, negro e heteróclito composto, onde a alva flama psíquica trabalha, desagrega-se e deixa na mortalha o tato, a vista, o ouvido, o olfato e o gosto. Carne, feixe de mônadas bastardas, conquanto inflame um fogo efêmero ardas, o dardejar relampejante de brilhos. Dói-me ver, muito embora a alma te acenda, em tua podridão a herança horrenda que eu tenho de deixar para os meus filhos. Viver é preciso, pois a morte é inevitável. Eis a herança que deixamos, segundo Augusto, a realidade da morte, que é a lembrança do que se foi. Grande mistério é a morte. Talvez por isso Epicuro disse que a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Falta-me tempo de falar de vários poetas que tiveram a morte como inspiração para os seus poemas. Morrer para quê? Estou querendo me matar. Pelo menos 2 vezes esta semana eu ouvi algo desse tipo. Pessoas que querem tirar a própria vida, querem morrer, suicidar-se. A própria poetisa Florbela Espanca, que eu gosto muito, tirou sua vida. Quantas poesias deixaram de ser escritas? Chego a presumir que quem quer suicidar-se não deseja de fato morrer, apenas não sabe como viver. Ou como disse George Peirce, o suicídio não é querer morrer, é querer desaparecer. Viver é sempre um desafio. Saber que você vai morrer não é o problema. O problema é saber que apesar de tanto tempo, ainda não se viveu. Viver dá trabalho,
acordar todo dia, às vezes ter que trabalhar várias horas, contas para pagar, compromissos sem fim, sonhos que não conseguimos realizar, decepções, traições, invejas, intrigas, angústias inimagináveis. Ufa, quanta coisa! Será que vale a pena passar por tudo isso? Todos já sabemos, há um fato inabalável, todos vão morrer um dia. Mas por que apressar? Tem tantas coisas lindas na vida. Não sabemos quanto tempo viveremos. Fernando Pessoa dizia que o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Concordo com ele. O nascimento é o começo do fim. Cada dia é um novo degrau rumo à morte, ao fim. Entendo que os motivos para se querer deixar de viver são diversos. Perdem-se o objetivo e a alegria da vida. Tristeza profunda por uma terrível decepção. Não se consegue mais olhar além das aparências, etc. Enfim, cada um sabe das suas dores e angústias. Mas, parafraseando Mário Quintana, se for para morrer, que seja de amor. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Ande sempre para frente, numa linha reta, ininterrupta. Na vida, não há atalho, só consequência. Não se pode parar o tempo, mas se pode ficar observando o tempo passar. Não se pode ficar observando o tempo passar sem fazer nada. Se nada for feito, nada se muda. Você tem opções, você tem escolhas a fazer. Se as fizermos ou não, o tempo passará e poderá chegar o dia em que você irá dizer: deveria ter feito alguma coisa, agora é tarde demais. Podemos ver o trem da vida passar ou podemos entrar nele com coragem e fé e aproveitar a viagem mais feliz. Turbulências acontecerão inevitavelmente. Mas e daí? Só enfrenta turbulência quem perde o medo de andar de avião. O prêmio é ver a vida lá de cima. Um olhar que só os corajosos podem contemplar. A morte é o momento do nunca mais. Nunca mais abraços, nunca mais carinho, nunca mais cheiro, nunca mais vida, nunca mais amor, nunca mais nada. Ou tudo. Se você ainda está vivo, lógico que se está lendo este livro, deve haver vida aí, né? Digo isso porque muitos não vivem, apenas existem. Mas se não é o seu caso, pense nisso. A morte é o momento do nunca mais. Enquanto a vida, você ainda tem a chance de vivê-la intensamente. Abrace, dê carinho, cheire, ame enquanto pode. Não sei como existem pessoas que perdem tempo com o tempo que nunca temos. Sim, porque o tempo que já passou não se tem mais. Só temos o tempo do agora. O amanhã pertence a Deus. Por isso ele diz em sua palavra: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Contudo, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um tempo e logo se vai. Ao contrário, deveria dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Você, porém, se vangloria em sua soberba. Toda soberba é maligna. Isso está escrito em Tiago 4, verso 13. A morte para o pregador sempre tem o que ensinar para se viver melhor. Salomão disse que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Está em Eclesiastes 7:2. Mas se você fosse escolher qual das duas gostaria de ir, eu preferiria da festa. Mas por que o pregador disse isso? Entendo que na casa de luto paramos para pensar na finitude da vida. Pois é, a vida é finita.
Um dia ela acaba. Na casa de luto podemos refletir sobre a importância da vida. Será que vivemos por viver como qualquer animal? Tome conta de sua vida. Ela é um presente de Deus. Viver é bom. Por isso Ezequias, sabendo que Deus iria tirar a vida, iria lhe tirar a vida, orou, se humilhou diante de Deus, e este acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Está em 2 Reis, capítulo 20. O que você faria se soubesse que tinha somente alguns anos de vida? Ou melhor, o que você faria hoje se tivesse apenas 6 meses de vida? Você sabe qual um dos arrependimentos daqueles que estão perto da morte? É que não fizeram o que realmente desejavam fazer, só para satisfazer os outros. Entendeu? Vou repetir isso aqui. Sabe qual é um dos arrependimentos daqueles que estão perto da morte? É que não fizeram o que realmente desejavam fazer, só para satisfazer outros, pais, cônjuges, patrões, sociedade, etc. Será que você vai ter esse arrependimento também? Como posso morrer sem me arrepender do que não fiz? Fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Assim morreremos sem arrependimento algum, amando e perdoando. Como disse Thomas Watson, aquele que encara o perdão com fé pode encarar a morte com alegria. Para um cristão verdadeiro, a morte não é o fim. É apenas o começo de uma nova vida, e bem melhor que esta. Por isso o apóstolo Paulo diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Contudo, mesmo sendo cristão, mesmo sabendo que no céu é melhor, será melhor morrer logo? Será melhor morrer? Conta-se a história de um lenhador que no momento de dor desejou a própria morte. É mais ou menos assim. O velho lenhador que 80 invernos contava, com grande feixe de lenha nas costas, passos bem lentos andava. Pela idade enfraquecido, pela lei do sustento escasso, tropeçou, caiu no chão, fez um grande corte no braço. Começou a reclamar e disse: é melhor morrer. Ó morte amada, socorrei quem te apetece. Eis que o esqueleto da morte de repente lhe aparece e diz: mortal, que me quer? Tornou ele de mão posta: quero uma amiga que me ajude a pôr o feixe de lenhas nas costas. Na dor deseja a morte, mas quando vem, faz temer. Qualquer vivente no mundo quer penar, não quer morrer. A morte tem solução? A morte é uma inimiga que foi vencida. Conheço um que conseguiu vencê-la. Seu nome? Jesus Cristo. Só ele a enfrentou e saiu vitorioso. Só ele a encarou de verdade. E por causa disso, ele nos promete algo inimaginável: viver para sempre. É o que ele promete em João 6,50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não tenho medo da morte, só não gostaria de deixar de viver. A morte é na realidade uma passagem. Como alguém já disse, todos estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe a sua senha. É verdade. Você quer ir logo? Duvido. Mas lembre-se, a qualquer momento o Eterno pode nos chamar. Fiz um acordo com Deus. Quero viver até os 120 anos com saúde, é claro. Eu já assinei o contrato, só não sei se ele homologou. Termino com este conselho: pegue o caixão que você ia se enterrar, faça um barquinho dele, viaje em alto mar e aproveite para pescar. Ainda não morreu? Aproveite o tempo para plantar. Esta é a segunda crônica do meu livro Tudo Tem um Tempo Determinado, que você pode encontrar
na Amazon. Próxima crônica que eu vou ler em outro dia, né? Já fique preparado aí, Tempo de Plantar. Espero que você tenha, né, aprendido com estas duas crônicas do meu livro. Tem muitas crônicas ainda, muita reflexão para a gente ver, para a gente pensar, para a gente refletir. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está assistindo depois, não esqueça de se inscrever no nosso canal Balela Literário no YouTube, nos seguir nas redes sociais, escritor Antônio da Costa, conhecer meus outros livros pela Amazon, Submarino e outras plataformas aí que vendem livros digitais e físicos. Tenho vários livros como contos, crônicas, romance, poesias, enfim, basta que você procure na sua loja preferida. E também em breve estarei fazendo o lançamento do meu romance As Aventuras de Severino. Muito obrigado, não esqueça, procure nas plataformas Antônio da Costa junto, que você vai encontrar todos os meus livros, todos os escritos para a sua edificação. Se você puder, curte, comente, compartilhe, né? Até amanhã com mais um vídeo, até amanhã com mais indicação, com mais leitura, com mais literatura para a nossa alma, para a nossa vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.